emprego e renda de qualidade, né? Nós estamos falando de um país que tem um mercado interno aí de 200 milhões de habitantes, então, em termos de mercado, né, um país em que, de fato, se plantando, tudo dá, né? E as agências, elas estão trabalhando nesse sentido, né? Então, a gente tem aí diversos gargalos de infraestrutura do país que eles precisam passar pelas agências reguladoras. Aí eu estou falando dos modais de transporte rodoviário, ferroviário, aéreo, aquaviário, né, que são extremamente importantes. Ampliar a conectividade, o acesso à internet para 200 milhões de brasileiros e brasileiras, né, que também é um direito fundamental, ampliar o acesso ao saneamento básico, né, ter um debate, né, de energias limpas, renováveis, ampliar e diversificar a matriz energética do país, né? Então, tudo isso está sob o trabalho, né, da regulação brasileira, das 11 agências reguladoras. Em termos de desenvolvimento, eu queria destacar aqui, né, um exemplo dos 11 que eu poderia ter, vários em cada uma das agências, mas eu queria destacar de uma forma muito importante aqui o papel do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Né? Nós temos um sistema único de saúde que ele gera uma demanda econômica por medicamentos, por insumos, por produtos para a saúde. Nós temos um mercado interno que ele já está organizado e nós temos no Complexo Econômico Industrial da Saúde uma possibilidade gigantesca, né, de impulsionar o desenvolvimento do país e, para avançar, nós precisamos do fortalecimento, da recomposição de pessoal e enfim, né, do robustecimento aí da Anvisa, nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Então, esse papel econômico das agências, ele é essencial e esse papel econômico tem essa intersecção também com o seu papel social, né? São as agências que são responsáveis aí por segurança e qualidade nos bens e serviços que são ofertados à população. Nós estamos falando de saúde, de segurança sanitária, né? E até mesmo, deputada, da proteção dos direitos difusos e coletivos, como o meio ambiente, né? Quem não se recorda aqui do que foram as tragédias de Mariana, de Brumadinho, né? O quanto custa que a gente não tem agências reguladoras fortalecidas para poder fazer a devida fiscalização, né? Recentemente nós tivemos estudos que os apagões, não é? Isso gerou prejuízos bilionários para os usuários, né? Então, assim, quanto custa a gente não ter agências reguladoras fortalecidas? E nós estamos falando também de soberania nacional. Nós estamos falando da regulação de recursos que são estratégicos para o país, né? Recursos minerais, água, energia elétrica, petróleo e gás, medicamento, telecomunicações, todos são recursos muito sensíveis. Vejam a quadra da história em que nós estamos vivendo, a necessidade de ampliar a segurança cibernética. Vivemos recentemente uma pandemia, entendemos assim a importância da segurança sanitária, né? Então isso é uma questão de soberania nacional. É uma questão de soberania nacional também que o país, que o Estado brasileiro seja capaz de fazer valer o seu ordenamento jurídico, né, nas relações que envolvem a produção, a distribuição e o consumo desses recursos estratégicos, que ao fim e ao cabo eles acabam sendo também direitos fundamentais. Então hoje, né, falando aqui mais da realidade da regulação, já que estamos falando de direitos humanos, eu quero falar também, não existe de se falar da valorização de agências, de valorização da atividade, sem falar da valorização de pessoas, né? E como representante dessa categoria, eu tenho visitado o Brasil inteiro e tenho acompanhado a situação, a realidade desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. E qual que é a nossa realidade, deputada? É uma realidade de falta de pessoal, e de uma falta de pessoal que ela gera várias dimensões de adoecimento. Eu cheguei em lugares em que já chegou a trabalhar 40 pessoas, lá no Porto de Santos. Hoje eu tenho 6 técnicos lá, 6 fiscais trabalhando. Isso gera uma sobrecarga, isso gera um adoecimento, né? Nós temos um problema também, né, de que muitas vezes a autonomia técnica desses funcionários, desses servidores, não é respeitada, gerando desprestígio, né, falta de autonomia. Nós temos também situações, infelizmente, são situações recorrentes, né, de assédio nas agências reguladoras.
né, e que cresceu muito no último período, nesses últimos anos, que nós sabemos ao que o país esteve submetido, né? Então, isso vem na esteira também de uma valorização sistemática da categoria da regulação, que hoje tem uma defasagem mínima em relação a outras categorias, cujo grau de complexidade e cujo grau de responsabilidade perante o Estado brasileiro é semelhante, e nós estamos 30% abaixo. Hoje nós funcionamos, em média, com 65% do quadro de pessoal que está previsto em lei. E em agências como a Agência Nacional de Mineração, essa situação ela chega a 30%. É desumano. Aí nós tivemos aquele problema lá em Maceió, o afundamento de um bairro. Aí nós fomos lá verificar a situação da ANM. Aí chega lá, qual que é a realidade? Eu tenho uma servidora que ela é responsável por mais de 1.400 processos minerários. Aí a gente fez uma conta rápida. Pô, se essa pessoa trabalhasse 8 dias, 8 horas por dia, todos os dias, sábado, domingo e feriado, ela ia precisar de mais de 30 anos para dar conta desse processo todo. Então essa é a realidade que os servidores das agências estão enfrentando. Como bem a companheira Alice Portugal colocou há pouco, né, eu tenho idosos, né, pessoas já da melhor idade, tendo que se submeter a atividades insalubres e perigosas. Subir, sabe, aquela escadinha assim, para poder subir no navio para fazer uma inspeção sanitária. Essa é a realidade dessas pessoas. É uma realidade de sobrecarga, é uma realidade... E nós, sabe, deputada Alice, nós que somos servidores públicos, nós que escolhemos dedicar a nossa vida a servir ao povo e à população brasileira, para nós é motivo de muito sofrimento e de muita frustração quando nós nos encontramos numa posição em que nós simplesmente não temos capacidade operacional para dar as respostas que a sociedade brasileira e que a população brasileira precisam. Então, essa é a nossa realidade hoje, né? Infelizmente, né, nós temos aí essa desvalorização, seja do ponto de vista da desvalorização mesmo salarial em relação às outras carreiras, temos uma falta de pessoal que nos impede de cumprir a nossa missão institucional, além de gerar uma imensa sobrecarga sobre os servidores, temos uma série de questões, né, onde esse pessoal não está sendo reposto. Eu cheguei lá recentemente, estava lá em Manaus. A Agência Nacional de Mineração lá, que antigamente contava com 25 técnicos para dar conta da atividade minerária do estado do Amazonas, hoje conta com um técnico que está com 70 anos, recebendo abono de permanência, e se ele se aposentar, o que vai ser da ANM naquele estado? E assim é na Anvisa, e assim é em diversas outras agências. Então, nós precisamos entender as agências com um papel econômico fundamental de trazer desenvolvimento soberano para esse país, com um papel social fundamental de fazer com que esse país não seja terra de ninguém, que o ordenamento jurídico valha para o cidadão e valha para todos os grandes grupos empresariais também, e que o cidadão possa ter bens, produtos e serviços, né, de qualidade. Né? O que seria do país, por exemplo, se nós não tivéssemos uma Anvisa na pandemia, que sofreu um processo de enfrentamento e desmonte pelo governo anterior? O que seria desse país se a gente não tivesse uma Anatel atuando na conectividade, lutando para levar a internet, né, e conectividade aos lugares mais distantes desse país? Então é isso, eu queria, deputada, para encerrar aqui, né, já estourei um pouco o meu tempo, mas para encerrar, eu queria deixar um apelo, porque a gente tem conversado também com diversos setores econômicos que são impactados pela atividade regulatória. E esses setores, né, e eu estou falando de setores de logística, eu estou falando de setores aqui de energia, telecomunicações, todos esses setores, setores de comércio exterior, inclusive, todos esses setores reconhecem e têm prestado seu apoio à causa da regulação, têm mandado ofícios, etc. e tal. Mas eu quero fazer aqui um apelo a nós como cidadãos brasileiros hoje, né? Nós não podemos rebaixar o nosso discurso e nós não podemos aceitar, né, que o caminho para o desenvolvimento seria a redução das nossas capacidades estatais. É o contrário, é o contrário. Nenhum país do mundo se desenvolveu, e aí eu estou falando de Inglaterra, de Estados Unidos, de China. Nenhum país do mundo se desenvolveu sem fortalecer as suas capacidades estatais. E hoje nós temos a regulação como uma capacidade estatal estratégica. Então, o fortalecimento da regulação, o fortalecimento do Estado brasileiro, ele
dinamiza a economia, ele ajuda nos negócios, né? E aí você vai conversar muitas vezes com as pessoas, né, com empresários, com setores econômicos, né? O pessoal fala, mas como que o Estado não resolve esse problema? Mas por que o Estado não faz concurso? Mas por que o Estado não dá a vocês uma categoria digna? Mas eu falo, mas tem essa contradição. Se o Estado faz, vocês reclamam que é o Estado gastador, que é o Estado inchado, que é o Estado que gasta. E isso, pessoal, é um debate meramente ideológico. Nenhum país se desenvolveu sem grandes aportes estatais e sem o fortalecimento das suas capacidades estatais. E esse debate do terrorismo fiscal, ele não tem outra finalidade a não ser manter o nosso país no subdesenvolvimento e impedir que o Estado cuide do nosso povo. Então, gente, essa é a situação das agências reguladoras hoje, né? Precisamos ter esse olhar, conclamamos a sociedade a ter esse olhar e vamos nessa. Valoriza a regulação. Muito obrigado. É isso, eu aproveito, inclusive, a tua fala para saudar todos os trabalhadores do meu estado, do Rio Grande do Sul, que nesse momento, bem como despache entre Brumadinho e Mariana, lá nós tentamos agora, a duras penas, fazer um processo de reconstrução para superar toda essa tragédia. E para isso é necessário que a gente tenha aí pessoas comprometidas nesse processo. Então quero deixar aqui o meu abraço muito afetuoso a todos esses trabalhadores, a todas essas pessoas que se dedicam para essa reconstrução. É isso, é responsabilidade do nosso povo e sim, olhar para o todo, pensar na saúde, na educação, pensar no desenvolvimento, na soberania, pensar nessa população que no atual momento precisa de absolutamente tudo, de toda a nossa atenção. Bom, de imediato eu já passo a palavra aqui ao senhor Thiago Cardoso Henrique Botelho.